Graças a paz, igreja. Mais uma noite nós estamos aqui reunidos numa terça-feira de noite para entoar louvores e adoração ao nosso Deus e entrar nos atos dele, falar com ele, nos colocar perante ele, pois quem mais tem interesse em se relacionar conosco é o próprio Deus. Então, que neste momento você possa abrir o seu coração, você possa entrar em comunhão com Deus, com o seu Santo Espírito, pedir para Ele vir de encontro. Não sei como você está nesse momento enquanto você está vendo esse vídeo, assistindo esse culto, mas garanto para você, Deus ele está contigo. Ele te ouve, Ele sabe, conhece o seu coração, assim como sabe do meu. E vamos começar esse período de comunhão com o Senhor com uma oração. Senhor Jesus, Senhor amado, mais uma noite estamos aqui, Senhor, reunidos para falar contigo, Senhor, adorar ao seu nome, Pai, ô Senhor, render-lhe toda a adoração, Senhor, toda a glória, porque o Senhor, ó Pai, é o único Senhor digno dessas coisas, Senhor. Pai, o Senhor criou a humanidade, Senhor, com um propósito de te adorar, Senhor, e de te bendizer, Pai. Ô Senhor, por isso nós mais uma noite estamos aqui, Senhor. Pai, primeiramente para render-te tudo que o Senhor, ô Senhor, deseja, Pai, que é, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Mas também, Senhor, para nos derramar, Senhor, perante o teu altar, Senhor. Ô Senhor, colocando as nossas vidas, Senhor, de um modo geral, Senhor. Tanto, Senhor, aquilo, Pai, que são as alegrias, Senhor, mas também as tristezas, Senhor, colocando, Senhor, ó Pai, nos seus átrios, esse mundo, Senhor, ó Pai, esse país, Senhor, que tem passado, Senhor, ó Senhor, grandes problemas, Pai, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Ó Pai, a sua palavra diz que nós temos que, ó Senhor, ir de encontro contigo, clamar ao Senhor, Pai, e o Senhor irá nos responder. Ó Pai, é por isso que nós estamos aqui, Senhor, mais uma noite. Ô Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração neste momento, Senhor. Que as canções aqui entoadas, Senhor, possa, ô Senhor, subir como um fluir até o teu santo trono, Pai. E falar também aos corações daqueles que estão por trás dessa tela, Senhor. Seja de um celular ou seja de um computador. Pai, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. E vamos iniciar esse período de louvor com uma canção a qual nós clamamos ao Senhor. Dizemos primeiro que o nosso maior prazer, o nosso melhor bem é estar na presença desse Deus. Não sei se você é cristão ou não, mas para nós cristão, a melhor coisa foi quando Jesus nos encontrou, Jesus nos resgatou. Por isso que Ele é o nosso bem mais precioso. É Ele que deu sentido às nossas vidas. E por isso que nós cantamos que sim, Ele é, que sim, nosso maior prazer é estar na presença dEle. E que esta noite Ele possa derramar do seu Santo Espírito sobre nós, derramar da sua unção sobre nós. Eu não sei o que você tem buscado do Senhor, mas que você peça para Ele, que Ele se derrame sobre você e revele a você os seus mistérios e o seu caminho para as nossas vidas. Amém? Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a sua voz
derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, nos rios desse amor. Meu maior prazer é estar em tua presença, dado aos seus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a sua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, nos rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, nos rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, nos rios desse amor. Aleluia, glórias damos a Ele. E nosso prazer é estar na presença desse Deus, né, prostrados sempre aos pés, ouvindo a voz dEle e reconhecendo que nós necessitamos do Seu Santo Espírito, nós necessitamos da mão divina dEle sobre as nossas vidas. E nesse próximo louvor, ele diz sobre aqueles que sempre estão no altar do Senhor, confiam que esse Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas, né? E assim como o salmista escreve na palavra que Ele sim é o nosso refúgio, Ele sim é a nossa fortaleza, Ele é aquele em que nós confiamos. E que isso possa ser uma verdade, que você possa realmente se esconder no Senhor, que a sua confiança esteja embasada na rocha eterna, que a sua esperança não esteja pautada em políticos, em pessoas, mas sim no Deus de todas as coisas, no Criador dos céus e da terra, aquele que tem controle sobre tudo.
criou tudo e por ninguém foi criado. É nele que nós temos que estar embasados, é nele que nós temos que estar seguros. Ele é o nosso refúgio. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nem um laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é o meu refúgio. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é o meu escudo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nem um laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em mil. Podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei de pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nem um laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nem um laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E nós adoramos esse Deus porque Ele é refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o Deus em quem nós confiamos. E
Como podemos retribuir a esse Deus? Como podemos retribuir a tão grande amor, a sabedoria que Ele nos dá, ao dom da salvação, né? São tantas coisas, irmãos, que nós temos ganhado dele. E como podemos retribuir tudo isso? E, como foi dito, né? Ele é o Deus perfeito, Deus único, que não necessita de nada. Agora eu estava vendo meio que uma ministração onde a pessoa dizia sobre isso, né? Ele não criou o ser humano ou a terra porque ele sentia falta de algo, né? Não foi por isso que ele nos criou, pois ele é um ser perfeito, né? Não sente falta dessas coisas, mas antes ele nos criou para louvor e honra da glória do próprio nome dele. E ele, como Deus, ele ainda espera que nós nos rendamos a ele, entreguemos de vontade própria o nosso coração. É isso que nós podemos fazer, retribuindo todo esse amor, provando que nós o amamos quando nós seguimos aquilo que ele pede para nós. São tantas coisas que nós ganhamos e é tão pouco que ele pede para nós. Amém. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em seus ombros, me rendo a ti. E o que posso dizer? E o que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as suas promessas, me rendo a ti. E o que posso dizer? E o que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. E o que posso dizer?
estarei com mãos levantadas a te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende tudo que sou, é teu. E estarei com mãos levantadas a te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende tudo que sou, é teu. O que posso dizer? E o que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Aleluia, Deus. Graças te damos, Senhor, porque, Pai, são tantas bênçãos, Senhor, são tantas coisas que o Senhor tem nos agraciado. Pai, e a única forma de nós retornarmos isso, Senhor, é realmente entregando o nosso caminho ao Senhor, confiando, Senhor, na Tua palavra, nos Seus preceitos, Senhor. Oh, Pai, essa é a única forma que nós, Senhor, seres insignificantes, encontramos, Senhor, de retribuir tal ação, tal gesto. Oh, Senhor, por mais que nós vivamos a nossa vida por completo a Ti, Senhor, ainda assim será muito pouco perto de tudo que o Senhor fez e faz por nós, Senhor. E ainda há de fazer, porque foi nos prometido, Senhor, morar contigo na eternidade, Senhor. Então não se limita, Senhor, o fato de nós nascermos, Senhor, e sermos, Senhor, direcionados por Ti aqui nessa terra, Senhor. Ainda tem muito mais que isso, Senhor, esperado por nós, Senhor, na eternidade. E isso é graça e misericórdia Tua, Senhor, com relação a nós. Pai, continua conosco, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, ouve o nosso clamor, Pai. Oh, Senhor, pois nós entendemos e sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas, Senhor. Seja pela minha vida, Senhor, seja pela vida da Tua igreja, Senhor, seja pelo mundo, Senhor, nada foge, oh, Senhor, do Seu plano perfeito, Senhor. Nada foge, Senhor, do Teu querer e da Sua vontade, Senhor. Pai, como diz a Sua palavra, Senhor, que houve um início em Gênesis, Senhor, e também já está escrito o fim em Apocalipse, Senhor. Glórias te damos e graças te rendemos, Senhor, pois o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Pai, muito obrigado, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos e amados irmãos, amigos e parentes que estão conosco nesta live. Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Nós já ouvimos aqui os cânticos, já tivemos um período de oração, mas agora em especial nós vamos ter uma breve reflexão aqui da santa, gloriosa e bendita palavra do Senhor. Antes, quero ter mais um período de oração. Ore conosco. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui, ó Deus,
para estar ministrando a Tua palavra, Deus, para que as pessoas, ó Pai, que estão conosco possam ser edificadas, possam ser transformadas, curadas e restauradas pelo poder da Tua palavra, Deus, e pela fé que há de ser gerada no coração de todas essas pessoas, ó Deus, para que elas possam, ó Pai, crer que só o Senhor é Deus e que não há um outro Deus além de Ti. Visita, meu Deus, todos os lares que estão conectados conosco, Deus, guarda-os, ó Deus, livra, ó Deus, de toda e qualquer, ó Pai, pandemia que ainda está sobre o nosso país e ainda está agressiva sobre o mundo, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, ó Deus, de todas as pessoas que de uma forma gentil e especial caminham conosco, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor leve a paz, que o Senhor leve a alegria e o consolo a estes lares, ó Deus. Ó Pai, visita os hospitais, aonde ainda tem muitas pessoas, ó Deus, entubadas, não só por causa dessa pandemia, mas também sofrendo de outros tipos de enfermidade no seu corpo físico, ó Deus. Dá sabedoria aos médicos, unge os medicamentos, ó Deus, que essas pessoas estão recebendo, ó Deus, para o seu organismo, ó Deus. Fortalece, ó Pai. Dá a sabedoria do Teu Espírito para a ciência, para que ela possa, ó Deus, encontrar definitivamente, ó Deus, ó Pai, a cura para essa doença. No nome santo de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, amigos, Lucas, e eu quero falar Então, abra aí as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1. E nós vamos refletir aqui sobre um texto que é muito familiar à igreja, mas tem algumas características aqui nesse texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja e com todos aqueles que nos ouvem. Nós vamos falar de uma mulher que a Bíblia chama de agraciada, bendita, e que essa mulher foi escolhida de uma forma especial por Deus para que as profecias, desde Gênesis a Apocalipse, ou melhor, desde Gênesis até Malaquias, agora se cumprisse através do ventre dessa mulher. Vamos ao texto sagrado. No versículo 26 em diante. E diz assim, o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essa palavra e pensava, que saudação seria essa? E disse-lhe então o anjo,
Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhes dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, engravidou em sua velhice, sendo esse o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo o deixou. Até aqui. Queridos e amados amigos, irmãos e parentes que eu tenho enviado a essas lives e que têm caminhado conosco. Esse texto revela algo extraordinário, algo tremendo, algo glorioso, que foi a revelação ou o cumprimento das profecias que Deus lançou sobre o coração dos profetas para advertir a nação judaica, o povo judeu, do advento de Jesus Cristo. Isso começou lá no Gênesis capítulo 3, quando Deus disse para a serpente que ela que da semente dela viria alguém que ele iria ferir o seu calcanhar, mas ele esmagaria a sua cabeça. E a partir daí, todos os profetas foram falando a respeito da vinda daquele que Deus profetizou lá no Éden. Um dos profetas que mais eloquentemente falou acerca da vinda do Messias, através da semente desta mulher, foi o profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele revelou Deus revelou ele no capítulo 7, no versículo 14, exatamente dessa forma, que da semente de uma virgem viria o Cristo, o Redentor bendito. Em Mateus, capítulo 1 também, no versículo 22, diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do Senhor pelos profetas. Ou seja, aqui, nesta passagem, está cumprindo profecias que aconteceram no Éden, e que aconteceu através do próprio Deus, e discorrido por todo o Antigo Testamento até o livro de Malaquias. Mas uma coisa me chama a atenção, queridos e queridas, nesta passagem, é a questão do anjo. Diz aqui que no 6º mês, o anjo Gabriel, enviado por Deus, não foi enviado por homens, não foi enviado por nenhuma entidade divina, mas pelo próprio Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E aí a palavra aqui diz, no versículo 27, que uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria.
Então, a palavra de Deus nos mostra aqui que não foi por vontade de Maria, não foi por vontade de José, não foi por vontade de anjos, mas o próprio Deus se revela então a Maria. Eu fico imaginando a Maria está lá na sua sala ou no seu quarto, sei lá, ela estava, pelo que nós vimos aqui no texto, sozinha, em um ambiente. De repente aparece alguém, um anjo, e o sauda. Olha a saudação. Aproximou-se dela o anjo e disse: salve, agraciada. Eu fico imaginando a postura dela. Ela era uma jovem, de aproximadamente 17, 18 anos, não mais do que isso, que já era prometida para um homem. Se fosse nos dias de hoje, você está dentro da sua casa e de repente sozinha, de repente um homem está lá, na tua frente, fazendo algum tipo de saudação. A primeira coisa que você ia fazer, mulher, ou até homem, era gritar, pedir socorro. Opa, isso aqui não é nada bom. Mas olha como Deus trabalha as coisas. Aproximou-se dela o anjo e disse: salve, agraciada. E já foi em seguida dizer: porque o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Queridos, eu estava pensando sobre isso. O anjo não deixa Maria falar, Maria não tem sequer disposição para falar, ela fica só a ouvir. Disse então o anjo: Maria, e chama pelo nome, uma pessoa que ela nunca tinha visto. E ela sabia que aquilo não era natural, aquilo era algo sobrenatural. Não temas, achaste graça diante de Deus. Tu foste agraciada aos olhos de Deus. Deus achou graça em ti. Deus viu em você virtudes especiais e que por isso Ele resolve então te usar como instrumento de bênção para a vinda do Messias sobre a terra. E aí ele diz, olha, graças a Deus. E o 31 diz: engravidarás e darás à luz e darás à luz a um filho e lhes porás o nome de Jesus. O anjo se aproxima, se identifica, não se identifica, vai falando para ela as coisas concernentes aos desígnios de Deus para que o Messias viesse sobre o mundo, Jesus viesse sobre a terra. E ela fica ali pasmada, observando as palavras do anjo, e o anjo vai descrevendo, vai discorrendo as virtudes dela e o que vai acontecer com ela. E no 32 diz: ele será grande, e dá a descrição de como será esse menino, e será chamado Filho do Altíssimo. Já tira dela a condição dela não se apropriar daquele menino como se fosse, é o meu filho, não, eu vou ser usada. O anjo está dizendo, você vai ser usada para que o Filho de Deus seja colocado, materializado sobre a terra. E ainda diz assim, Filho do Altíssimo, e lhe dará o nome, já fala o nome, que deve ser dado, fala de onde é que ele virá. E no 33 diz, ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Eu fico imaginando Maria, esse moço, esse homem, me aparece aqui do nada, uma mensagem extremamente delicada, e ainda diz que eu vou ter um filho, e as características desse filho é tão extraordinária, tão divina. Eu fico imaginando Maria dizer, eu não tenho atributos tão especiais para receber essa dádiva. Mas o anjo disse Maria ao anjo, aí pela primeira vez ela abre a boca. Disse Maria ao anjo no 34, como fará isso, visto que não tenho relações com nenhum homem? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso aquele santo que de ti nascerá será chamado, mais uma vez, o anjo aqui repete, será chamado Filho de Deus, porque ele não vai ser gerado no teu ventre por vontade tua. Aprove a Deus, olhando para ti, te achando agraciado, uma mulher humilde, santa, de padrões extremamente santos.
E o Senhor, então, resolve fazer com que você seja a pessoa que irá conceber essa criança, para que o mundo conheça que Deus é Senhor sobre a terra. E aí o anjo, para alegrar o coração de Maria e confirmar que aquelas palavras não eram palavras jogadas ao vento, testifica com Maria acerca do que aconteceu com Isabel, que era estéril, e era sua prima, e que engravidou já na sua velhice, sendo esse o 6º mês da sua gravidez. E acontece que depois de alguns dias, a Maria vai até Isabel e o texto avança, e quando Maria sauda Isabel, o menino que está no ventre de Isabel pula de alegria, e a Maria, então, a Isabel profetiza palavras que o anjo já tinha falado para ela, Maria, e ela recebe isso, e depois dela ouvir a profecia de Isabel através daquilo que iria e já estava se formatando no ventre dela, Maria, a Maria então entoa um cântico que é uma das coisas também mais maravilhosas que acontece dentro desta passagem. Mas, meus queridos e amados amigos, eu quero trazer alguma reflexão para você acerca de tudo isso. Na minha opinião, modesta opinião, esse é o texto mais glorioso, mais sublime na minha opinião, que eu posso escrever, que eu já pude ler. E eu diria até que é o mais glorioso de toda a Escritura Sagrada. Por quê? Porque nele se cumpriu as profecias desde Gênesis até Malaquias. Olha só, nele se cumpriu todas as profecias desde Gênesis até Malaquias acerca do Messias, o Cristo bendito e o Cristo Redentor. Como já mencionei, Isaías foi quem mais falou acerca de Jesus, mas isso há 700 anos aproximadamente, agora se cumprindo no tempo de Maria. E refletindo sobre a Maria, a agraciada, eu gostaria de deixar umas informações importantes para você que está nos acompanhando. E é o seguinte: primeiro, Maria foi escolhida por Deus para ser mãe de Jesus, isto é, tornou-se a mais agraciada de todas as mulheres. Entre todas as mulheres, ela foi a mais agraciada porque Deus o escolheu para ser a mãe do Redentor bendito, do Messias prometido. Mas isso não foi por acaso. Já estava no coração de Deus desde o ventre da sua mãe, ou já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo, de que isso iria acontecer através de Maria, que sequer a sua mãe ou os seus ancestrais sonhavam em ter nascido. Um terceiro ponto, o fato dela ter se tornado agraciada diante dos olhos de Deus, não nos dá não nos acredita ou não nos dá direitos, né, a que nós possamos ver nela alguém que nós possamos nos dirigir em oração ou em adoração. Não tem condições bíblicas. Na Bíblia nós não encontramos nenhuma passagem que possa nos ensinar que devemos nos dirigir em oração a Maria ou adorá-la. Queridos, ela é uma mulher santa, foi uma mulher santa, humilde, e nós devemos honrá-la e respeitá-la como tal. Entretanto, adorar, dirigirmos em oração a ela
como resposta para as nossas vidas ou para as dificuldades nossas. Não devemos fazer isso. E por que não devemos? Porque a palavra de Deus nos revela que adorar somente a Deus. Só a Ele nós deveremos prestar culto, só a Ele nós devemos reverenciar e só a Ele nós devemos dirigir as nossas súplicas em favor das coisas as quais necessitamos. Queridos, a Maria foi uma mulher gloriosa. Deus assim o viu e Deus assim o escolheu. E nós vimos tudo isso aqui já na liturgia do texto. Mas eu quero trazer uma reflexão final e para te chamar a atenção para a nossa vida cristã. Olha só, a chamada desta santa e honrada mulher, dessa santa e honrada mulher de Deus, no seu início foi cheio de esperança e de alegria. Mas a partir dos tempos, ou seja, a partir do momento em que o menino cresceu, que o menino completou a idade de cumprir a sua missão sobre o mundo, ou seja, mas a via dolorosa que Cristo teve que passar, trouxe para sua mãe, no caso a Maria, angústia e tristeza à sua alma. Você para um pouquinho. O anjo não revelou a Maria o sofrimento que o Cristo haveria de passar. Ele só falou das características e que o seu reino era sem fim, mas não falou do sofrimento, da angústia que o Cristo ia passar. E aí Maria viveu com essa criança até os 33 anos, até os 30 anos, e quando chegou aos 30 anos, chegou o tempo dele cumprir uma outra missão, que era a missão de trazer a revelação de um Deus grande e triuno ao mundo. E a partir daí começou o sofrimento dela, porque via os algozes, aqueles que não queriam aceitar a pregação dele e que por fim acabaram crucificando e colocando numa cruz. O sofrimento de Maria, a angústia da alma que Maria passou por causa de Jesus e o sofrimento que Jesus passou, isso vai refletir na vida de todos que seguem a Cristo piamente, ou seja, com espírito de piedade e misericórdia. Porque foi Ele quem disse que aqui nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se nós estivermos firmados nele, nós venceremos. Até mesmo, meus queridos e amados e amigos e amigas, irmãos e irmãs, até mesmo porque nesta vida, Cristo falou, vocês vão ter aflição. E se vocês quiserem andar comigo para herdar o reino eterno, a vida eterna, vão ter que carregar a sua cruz. E hoje nós vemos muitas pessoas pregando um evangelho de facilidade, um evangelho só de bênção, mas não pregam as adversidades que as pessoas que estão firmadas em Cristo e que estão com o seu coração voltado para a eternidade, não pregam que essas pessoas vão sofrer perseguição, porque o nosso arqui-inimigo, ele está de olho em nós. E ele não vai permitir que nós vivamos uma vida tão tranquila assim. Então, o sofrimento que Maria teve que presenciar, não vai ser diferente, talvez não no nível que Maria teve que presenciar, mas vamos ter lutas nessa vida, irmão. Vamos ter que pedir o socorro divino para que nós possamos ser guardados e protegidos pelos santos anjos de Deus,
pelos Gabriéis, mensageiros de Deus. Também, ó Pai, eu sei que é difícil para as pessoas entenderem isso, mas é o que a Bíblia nos revela, é o que a Bíblia nos mostra. Por isso, queridos, eu pensei em trazer essa breve reflexão para falar um pouquinho dessa mulher, que às vezes em uma determinada religião ela é adorada e ela é reverenciada, mas nós que atentamos para a palavra de Deus e que temos uma visão do Cristo ressurreto, do que a palavra de Deus nos ensina, e como já diz, em parte nenhuma da Escritura Sagrada existe ensinos ou menção de que ela seja adorada ou de que ela seja reverenciada, ou até mesmo dá a ela títulos especiais que só compete ser dado ao nosso Deus. Então, queridos, que fique essa reflexão, que é mais uma reflexão doutrinária de ensinamento do que uma pregação propriamente dita. A Maria sofreu, mas a Maria venceu. Você pode sofrer, mas se você estiver com uma palavra em Cristo, você vai vencer. Até mesmo porque a nossa vitória, o fim da nossa caminhada não será aqui, vai ser na eternidade. Maria pôde contemplar tudo isso, e eu e você podemos contemplar o Cristo ressurreto, de braços abertos na eternidade, esperando a nossa chegada. Creia nisso, meu querido e querida irmã, porque essa é a palavra de Deus para o seu coração. Não podemos descaracterizar os valores santos de Maria, mas não podemos também elevar a um nível além daquilo que a palavra de Deus não o credencia. Portanto, nem nós estamos credenciados a adorá-la e nem ela a receber titularidade a qual a palavra de Deus não os dá. Por isso, fique essa reflexão para os nossos corações, para que nós possamos receber de Deus o discernimento do seu Santo Espírito, para não nos deixar envolver por coisas desse tipo. Olha só, naquela época, ela foi coberta sobre a virtude, a sombra do Espírito Santo. E o anjo disse: o que vai vir de ti vai ser chamado Filho de Deus. Lá em Mateus, a palavra de Deus diz que José, o marido dela, prometido, porque eles não tinham ainda se casado, ao saber que Maria estava grávida, pensou deixá-la secretamente, sem que ninguém o soubesse, para não trazer desgosto para seus entes queridos ou coisa desse tipo. Mas o anjo se revelou a José em sonho e disse: José, não temas, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E deu as características conforme já tinha dado aqui em Lucas, já vimos em Lucas. Deu também José, despertando do sonho, fez com que o anjo lhes ordenara e recebeu a sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela até que ela deu a luz ao filho. E José lhe pôs o nome de Jesus. Eu deixei esse versículo aqui em Mateus por final, porque existe dentro do Evangelho aqueles liberais, tem uma teologia da liberalidade, que diz que José recebeu e teve relações com ela antes do casamento. A palavra de Deus diz aqui que ele, porém, não teve relações com ela até que ela deu a luz ao filho. E ele, então, lhe pôs o nome. Então, para que nós possamos
entender essas coisas, tomar cuidado com o que alguns falam. Outros dizem, tem algumas outros que dizem que ela morreu virgem e ela não teve filho. E a palavra de Deus também não sustenta isso. A palavra de Deus não diz que Maria não teve filho. Jesus teve outros irmãos. A palavra de Deus, inclusive, testifica que Tiago, o apóstolo, era irmão sanguíneo de Jesus por parte de Maria. Que fique essa reflexão para a sua vida e para o seu coração. Vamos orar. Como já disse, é mais uma informação doutrinária do que uma pregação. E como o objetivo aqui é orar, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai bendito e eterno Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Deus, para pedir misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus, para entender, ó Pai, a importância do nascimento de Jesus Cristo através do ventre de uma mulher que, sem ter nenhum contato com nenhum homem, aprove ao Senhor materializá-lo e enviar ao mundo para que nós fôssemos salvos através da sua morte e morte de cruz. Ó Deus, o projeto eterno para o nascimento de Jesus Cristo não é que ele passou a existir a partir de então. Ele já existia antes que todas as coisas fossem existentes. Por isso, aprove ao Senhor entregá-lo para que fosse morto na cruz, mas antes trazer a revelação do teu reino aqui na terra, para que o mundo pudesse crer que o Senhor é fiel em tudo aquilo que o Senhor nos revela, ou nos revelou através das Escrituras Sagradas, que ele haveria de vir ao mundo como Salvador do mundo, como Rei bendito, o Messias glorioso, para que todos que nele crescem recebessem o perdão de seus pecados e por extensão a vida eterna. E é isso, Deus, que nós devemos guardar em nossos corações, ó Deus, não anulando, ó Deus, os valores humilde e honroso de Maria, mas também Maria não pode ser honrada da forma como muitos acham que ela deve, porque louvor, gratidão e uma forma mais excelente de adoração somente a Ti, Senhor, deve ser dado, Pai. Por isso, Deus, que nós estamos nesta live, tratando deste assunto. Talvez você possa aí se constranger com tudo isso, mas a palavra de Deus é fiel. E a palavra de Deus, na sua fidelidade, não nos revela algo além do que está escrito. Por isso, no nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe e até domingo.